A história de João Hyde. Imagine alguém que orava com tanta intensidade que seus joelhos ficaram calejados. Um homem que passava horas, às vezes dias, de joelhos, intercedendo por almas. Enquanto outros pregavam, ele orava. Enquanto muitos dormiam, ele chorava diante de Deus. E a parte mais incrível, milhares foram salvos. Igrejas foram despertadas. Um avivamento varreu a Índia, tudo porque um homem escolheu viver com o rosto no chão e o coração no céu. Seu nome era João Hyde. E nesta história, você vai descobrir a trajetória do missionário que ficou conhecido como o homem que vivia de joelhos em oração. Prepare-se para ser desafiado porque depois de conhecer a vida dele, você nunca mais verá a oração da mesma forma. Você acreditaria em mim se eu dissesse que um único homem, de joelhos em oração, foi capaz de impactar uma nação inteira? Este é o tipo de história que parece impossível hoje, mas aconteceu. Um missionário no norte da Índia, no início dos anos 1900, João Hyde não era conhecido por sermões poderosos ou discursos eloquentes. Ele era conhecido por algo muito mais poderoso: a oração. Ele orava por horas todos os dias, muitas vezes durante a noite inteira. Ele intercedia pelas almas com tanta intensidade que seus joelhos tinham marcas. Era chamado de o homem de oração, ou Hyde que ora. Enquanto outros organizavam campanhas evangelísticas, ele ficava sozinho diante de Deus, e os frutos começaram a aparecer. Vidas foram transformadas. Igrejas se encheram. O avivamento eclodiu. Nesta história, você aprenderá sobre a vida extraordinária de um homem comum, mas com uma fé incomum. Um homem que provou que a oração não é apenas uma prática, mas uma arma capaz de mover os céus e mudar destinos. O início de sua jornada. João Hyde nasceu em 1865, em Illinois, Estados Unidos. Filho de um pastor presbiteriano, cresceu em um lar profundamente cristão, onde a oração e a palavra de Deus faziam parte da vida cotidiana. Desde jovem, João era introspectivo e silencioso, mas possuía um coração sensível à voz de Deus. Estudou em uma faculdade cristã e posteriormente no seminário. Foi durante esse período que uma chama começou a arder dentro dele, uma convicção profunda de que Deus o estava chamando para as missões. Mesmo sendo tímido e com dificuldades de comunicação, João tomou uma decisão radical. Ele se tornaria missionário e iria para Punjab, na Índia, uma das regiões mais espiritualmente difíceis da época. Quando chegou lá, tudo parecia contra ele. Mal conseguia falar a língua local. Sua saúde era frágil. Ele sofria de febres, infecções e seu corpo parecia incapaz de suportar o clima indiano. Além disso, o campo missionário estava espiritualmente seco. Poucas conversões, frieza nas igrejas e uma terra árida como um deserto espiritual. O poder da oração. Foi nesse cenário de fraqueza e aparente fracasso que João Hyde descobriu a única arma que ninguém poderia tirar dele: a oração. Ele decidiu que se não pudesse alcançar os homens com palavras, ele falaria diretamente com Deus e deixaria o Espírito Santo fazer a obra. Diante de tantas barreiras, físicas, culturais e espirituais, João Hyde tomou uma decisão que mudaria sua vida e ministério. Ele se dedicaria à oração como sua missão principal. No começo, orava 1 ou 2 horas por dia, mas com o tempo, isso cresceu para 4 horas, 5 horas, até que, em alguns dias, ele passava a maior parte do tempo de joelhos em profunda intercessão diante de Deus. Não era uma oração apressada ou mecânica. Eram orações intensas, cheias de lágrimas, como alguém lutando por vidas com o próprio coração. Ele até participava de retiros, orando por 2 ou 3 dias seguidos, quase sem dormir. À noite, enquanto outros missionários descansavam, João ficava acordado de joelhos, intercedendo por cada alma, cada vila, cada coração endurecido. Existem testemunhos que dizem ser impossível passar pelo quarto onde João orava sem sentir a presença de Deus. Alguns relatos afirmam que ele suava, chorava e até gemia em agonia espiritual enquanto orava.
Ele falava com Deus como alguém fala com um amigo próximo, com urgência, paixão e amor pelas almas perdidas. O despertar espiritual. E então as coisas começaram a mudar. À medida que João Hyde se aprofundava na oração, o que começou como uma chama silenciosa se transformou em um incêndio espiritual que varreu Punjab. Os missionários começaram a relatar um aumento inexplicável no interesse pelo Evangelho. Vilas inteiras começaram a sentir os efeitos da intercessão fervorosa desse homem. Igrejas que antes estavam vazias e frias voltaram a ter vida. Reuniões de oração que costumavam ser ignoradas de repente ficaram lotadas. As conversões começaram a acontecer em grande número. Homens e mulheres que antes zombavam do Evangelho se renderam a Cristo. Era como se o céu tivesse se aberto sobre Punjab. E tudo isso sem uma grande campanha evangelística. Apenas um homem sozinho, de joelhos. Era impossível negar que algo estava acontecendo, algo além do comum. E no centro de tudo estava João Hyde. Mas ele nunca buscou os holofotes. Enquanto pastores pregavam e igrejas colhiam os frutos, ele permanecia escondido, muitas vezes em um quarto simples, intercedendo com intensidade. Seu nome começou a se espalhar, não por autopromoção, mas pelo impacto de sua vida de oração. Foi assim que ele ficou conhecido como Hyde que ora, o homem que orava. As pessoas vinham até ele perguntando como poderiam ser salvas, mesmo sem ter ouvido um único sermão. Ele foi alguém que descobriu que a verdadeira batalha não era no púlpito, mas no lugar secreto. E ali, ele estava vencendo guerra após guerra. O legado de um homem de fé. Um dos momentos mais poderosos de seu ministério aconteceu durante as convenções anuais de missionários e pastores na região. Enquanto muitos se reuniam para planejar estratégias, João se retirava para orar. E lá ele orava por horas e horas por cada pregador, cada reunião, cada alma presente. Testemunhas relatam que, durante essas convenções, ele orava individualmente por mais de 100 pessoas em um único dia, mencionando nomes, pedindo quebrantamento, salvação e poder do alto. Sempre que alguém se aproximava do quarto onde ele orava, podia ouvir seus gemidos e suspiros, ver as lágrimas em seu rosto e seu corpo, enfraquecido por dias sem comida e noites sem dormir, tremendo com soluços enquanto ele clamava uma de suas frases mais conhecidas: "Ó Deus, dá-me almas ou eu morro." Ou, o resultado, as reuniões explodiam com avivamento. Pastores desanimados foram renovados. Curas espirituais e físicas aconteceram. Centenas foram batizados em pouco tempo, e as igrejas começaram a se multiplicar e a crescer mais fortes. Este movimento não foi impulsionado por música, mídia ou grandes estruturas. Foi impulsionado pelas orações secretas e poderosas de um homem que acreditava que Deus podia e queria fazer algo grandioso. Punjab nunca mais foi a mesma. E a igreja na Índia ainda se lembra do impacto que Hyde que ora deixou para trás. Um convite para a oração. E se nós orássemos como João Hyde? Não por obrigação, mas por paixão. Não por causa de religião, mas por um profundo desejo de ver Deus agir. E se nossa geração decidisse se ajoelhar como ele fez, com coragem, consistência e fé? Talvez o mundo ao nosso redor também começasse a mudar. João Hyde nos deixou um exemplo radical e, ao mesmo tempo, profundamente simples. A oração é onde o avivamento começa, onde os corações são transformados, onde o impossível se torna possível. Ele provou com sua própria vida uma verdade que ainda ecoa hoje. Uma vida sem oração é uma vida sem poder. Agora é sua vez. Não espere por um momento perfeito, um evento grandioso ou uma grande multidão. A verdadeira transformação começa no lugar secreto, no silêncio da sua oração. Você pode ser a resposta para a mudança que tanto deseja ver ao seu redor. Levante-se, encontre um lugar quieto, coloque os joelhos no chão e fale com Deus. Ore pelos perdidos, pela sua família, pela sua cidade. Ore com intensidade, com fé, com urgência. Deus ainda está pronto para fazer grandes coisas, e Ele quer fazer isso através de você. A pergunta é: você vai se ajoelhar e ser parte desse mover de Deus? Não espere mais. Comece agora.
A oração muda tudo.